sejam muito bem-vindos ao canal 101 Coelhinhos. Hoje é o grande vídeo onde eu vos vou contar todo o processo de bonding das minhas três meninas, Alice, Marota e Titi. Quem não sabe, para quem não acompanha aqui o canal, eu tenho três meninas e finalmente consegui juntar as três. Juntar coelhos não é tarefa fácil e digo-vos, eu demorei mesmo muito tempo a conseguir juntar as três meninas e durante este vídeo eu vou-vos explicar todo o processo de bonding, como é que eu consegui juntá-las e vou também falar um bocadinho sobre o processo de bonding no geral, a minha experiência e há certas coisas que eu antes acreditava ou certos métodos que eu utilizava que não utilizo mais ou não recomendo mais utilizarem porque percebi com esta nova experiência da junção das minhas três meninas que certas coisas realmente não funcionam para certos coelhos, se calhar pode funcionar em certas situações, mas neste caso não funcionam comigo e penso que são métodos que não vale a pena sequer tentar. Eu estou a falar isto muito breve, mas vou aprofundar mais durante o vídeo. Espero que vocês gostem, não se esqueçam de deixar o vosso like se vocês gostam do tema deste vídeo e se acham que vai ser útil para vocês. Não se esqueçam também de acompanhar nas redes sociais, estão a passar aí na tela, principalmente pelas páginas do Instagram @101coelhinhos e Power to You Design, para ficarem a par de todas as novidades aqui do canal. E sim, eu cortei o cabelo porque eu achei que o momento merecia uma nova etapa aqui no canal, uma nova etapa para as minhas meninas que estão juntas agora e um novo espacinho para elas. Não liguem à desarrumação porque eu ainda não terminei, ainda estou assim a colocar as coisas, a ver bem como é que eu vou organizar o espaço delas, por isso não liguem à desarrumação aqui atrás porque ainda não está finalizado. Num próximo vídeo vocês vão ver tudo finalizado e as minhas meninas já no espacinho delas, mal posso esperar. Portanto, sem mais demoras, vamos então começar este vídeo. Bem-vindos à família 101 Coelhinhos. Neste canal vão encontrar muita informação sobre cuidados de coelhos e como lidar e compreender o seu comportamento. Falo sobre a psicologia logomorfa e partilho a minha paixão por estes animais maravilhosos e a natureza. Incentivo a criatividade, a reciclar e a reutilizar para ter um ambiente apelativo e prazer de interagir com os animais. Confere as dicas aqui do canal e segue nas redes sociais linkadas abaixo. Bom, eu nem sei muito bem por onde começar. Se devo começar por falar um bocadinho sobre o processo de bonding, assim no geral, acho que é isso que eu vou fazer. Portanto, o processo de bonding é o nome que se dá à junção de coelhos. Os coelhos na natureza são dos animais que têm mais rituais e que realmente praticam esses rituais para poderem aceitar outros membros que não façam parte do bando deles. Na natureza os coelhos vivem em sociedade, vivem com outros coelhos e eles são mais felizes dessa forma. Vocês não devem ter apenas um coelho, vocês devem ter dois ou mais, porque eles realmente precisam dessa socialização, de ter outro coelho para poder ser completo, ser feliz, ser o mais natural possível para eles. Portanto, o ideal mesmo, se tiverem condições, é terem sempre mais um coelhinho, terem um par, um trio. Simplesmente mais do que um coelho é o ideal para que ele seja extremamente feliz. Isto é muito importante não só a nível psicológico do coelho, a nível mental, mas também a nível físico. Os coelhos entre si ajudam-se bastante, eles lamem-se uns aos outros, eles têm o trabalho de tirar as remelas uns dos outros e até limpar a cera dos ouvidos. Vocês sabiam disso? Pois é, os coelhos ajudam-se uns aos outros na limpeza e é uma forma de transmitir amor e carinho perante eles, uns aos outros. Portanto, é realmente muito bom ter sempre mais um coelhinho para poder, então, satisfazer certas necessidades dos coelhos. Algo que eu quero ressaltar é que juntar coelhos, como eu já referi várias vezes já no início do vídeo, é uma tarefa difícil. Eles exigem certos rituais e precisam de completar esses rituais para realmente se aceitarem. Nem todos os coelhos são compatíveis. Isto é importante vocês terem atenção antes de adotarem um segundo coelho ou outro coelho, se vocês já tiverem um par. Portanto, isto é importante porque os coelhos podem simplesmente não se aceitar ou demorar extremamente muito tempo a aceitarem-se.
Portanto, o que é que vai depender se os coelhos se vão aceitar? Basicamente é da personalidade. No mundo dos coelhos, a forma como eles se organizam a nível social, há sempre um coelho que é o líder, que é o que é mais dominante, a personalidade mais dominante, e os outros são sempre submissos. Este tipo de personalidade pode ser adaptável, por exemplo, um coelho que já foi dominante num bando, agora num bando novo, se calhar ele pode vir a ser submisso, mas o ideal é que vocês tentem, antes de adotar um coelhinho novo, descobrir um pouco sobre a sua personalidade, se ele é um coelhinho mais calmo, mais submisso, ou se ele é um coelhinho mais agressivo, territorial, etc. Porque isso vai ajudar muito a vocês descobrirem se o vosso coelhinho vai ser compatível com outro. Em termos de pares, se vocês escolherem 2 machos, ou 2 fêmeas, ou um casal, sinceramente, a este ponto eu posso afirmar que não interessa muito se vocês vão ter 2 fêmeas, 2 machos ou um casal. O ideal mesmo e o que normalmente resulta melhor é um casal. Portanto, normalmente a fêmea é que vai ser a dominante e o macho o submisso. Normalmente é assim e é provavelmente o par mais fácil de se juntar. No entanto, há pares que são fêmeas, pares que são machos. Não interessa muito, o que interessa mesmo é a personalidade, se eles são dominantes e submissos. Agora bem, aquela questão, é possível juntar 2 coelhos dominantes? Sim, é possível. No entanto, um deles vai ter que ceder perante a liderança e isso acontece muito e aconteceu comigo. A Titi e a Liz, elas eram ambas dominantes, portanto, houve ali muita fricção, muitas lutas entre elas, até uma delas ceder. Portanto, eu tive a sorte que a Titi cedeu, portanto a Titi agora é submissa, mas até então a personalidade dela tem sido sempre de dominante e lá está, isto é um bocadinho dos rituais que eles vão ter que passar, faz parte eles lutarem no início, portanto eu vou explicar um bocadinho então a minha experiência com a junção das 3. Para quem não sabe, eu já tinha a Alice e a Marota juntas, elas não são esterilizadas. Eu aconselho sempre a vocês apenas juntarem coelhos que são castrados e esterilizados. No entanto, no meu caso, as minhas coelhas são fêmeas, não são esterilizadas e já são de idades avançadas, portanto a operação de esterilização seria algo muito invasivo e provavelmente elas iam falecer durante a operação ou no pós-operatório, por isso é que eu não opto por esterilizá-las. Elas dão-se bem, elas são ótimas juntas e são perfeitas juntas. Se elas fossem mais novas, até 1 ano e meio, 2, assim, já 2 anos é arriscar um bocadinho, eu optava pela esterilização, dado que elas já têm 6 e 7 anos, já são coelhas na idade sénior. Eu nunca iria optar pela esterilização, porque isso iria pôr muito em risco a saúde delas, elas provavelmente iriam falecer porque é uma operação muito invasiva e nas fêmeas deve-se sempre fazer quando elas são novinhas para garantir que corre tudo bem. Já a Titi, ela é esterilizada, eu adotei-a já esterilizada e elas conseguiram então ficar as 3 juntas, portanto vai haver aquela questão de é obrigatório esterilizar ou castrar? Obrigatório não é. Se é melhor, vai facilitar muito no vosso processo de conseguir juntá-las, podem crer que sim, porque não vai ter comportamentos a nível hormonal, ou seja, a parte hormonal vai estar eliminada do jogo e vai ser muito mais fácil juntar. Obviamente, nunca, jamais devem juntar um coelho macho com uma coelha fêmea que não são castrados nem esterilizados. Isto realmente vai gerar muitas ninhadas consecutivas e não é nada saudável para a coelha nem para o coelho macho, portanto nunca juntem coelhos que não são castrados ou esterilizados, assim um casal, porque isso realmente não é saudável e é uma criação irresponsável. Agora vamos falar um bocadinho então sobre realmente a experiência, como é que foi, como é que eu consegui juntar as minhas meninas. Portanto, como eu já referi as idades, 6 e 7 anos da Alice e da Marota, a Titi tem 3 anos e é esterilizada. Eu já há mais de 1 ano que ando a tentar juntar as 3, tenho feito várias tentativas, vários métodos de bonding, principalmente métodos
de bonding que envolvia o stress bonding. E basicamente o stress bonding é um processo que envolve estressar de propósito os coelhos para que eles tenham o instinto de se juntar e um bocado acolherem-se uns aos outros. Portanto, eu tenho feito esse stress bonding, ou tentado, com as minhas meninas, e nunca resultou. Elas, sempre que paravam de estar estressadas, acabavam por começar a lutar, se calhar até com mais agressividade ainda. Portanto, isso era algo que não resultou para mim e é algo que eu já não aconselho ninguém a fazer, porque após esta minha experiência, acho que realmente stress bonding não vai trazer nenhum benefício para os coelhos, porque mal eles param de estar estressados, eles vão começar os seus rituais, que é lutar, e é inevitável. Quer dizer, pode não ser inevitável, porque há coelhos que podem realmente apaixonar-se à primeira vista e simplesmente passarem à frente toda essa fase das lutas, mas o mais comum é que eles comecem por se estranhar no início, comecem a lutar e depois é que acabam por se aceitar. Portanto, há um ano atrás que eu tenho vindo a fazer o tal stress bonding, tenho feito várias tentativas, sempre falhadas, nunca conseguia. Foi então que agora, no mês de outubro, eu tentei mais uma vez o bonding das três. O que é que eu fiz diferente desta vez? Eu coloquei-as num espaço 100% neutro. Até então eu não tinha feito mesmo 100%, eu muitas vezes metia-as na banheira, porque era um espaço neutro, mas a verdade é que já tinha utilizado a banheira antes, com o processo de bonding da Alice e da Marota, portanto não era propriamente 100% neutro, e realmente é mesmo necessário que seja neutro, ou seja, um espaço da vossa casa que nunca nenhum coelho tenha lá estado. Faz toda a diferença, porque os coelhos têm comportamentos diferentes consoante o espaço. Se eles sentirem que já lá estiveram, eles vão ser mais territoriais perante esse espaço. Por isso, realmente, o espaço 100% neutro é o ideal. Até se vocês tiverem a casa de um amigo que possam levar lá os vossos coelhos para fazer o processo de bonding, é mesmo o ideal, porque os cheiros e etc. é tudo diferente. Portanto, eu utilizei um espaço aqui na minha casa que ainda não tinha utilizado para elas. Curiosamente, o espaço que utilizei era o espacinho onde eu tinha a minha primeira coelha de todas, já há muitos anos. Era naquele espaço onde eu fiz o processo de bonding. Curiosamente, utilizei esse espaço e elas nunca tinham lá estado. Portanto, eu coloquei-as num espaço pequeno, o chão coberto com feno e só isso, só mesmo feno no chão e as três meninas lá dentro, num cercado. Quanto mais pequeno o espaço, melhor, porque vocês querem que haja interação no início. Se vocês puserem um espaço muito afastado, elas vão acabar por ficar cada uma no seu canto, e isso vai provocar ainda mais brigas territoriais, porque elas vão acabar por se afeiçoar àquele canto e acabar por serem territoriais perante aquele canto. Portanto, sempre começarem com espaços bem pequenos, portanto um cercado assim num canto, bem pequenino, bem aconchegadas, cheio de feno, e só isso mesmo. Eu comecei então por fazer isso. Obviamente no início houve brigas, e brigas bastante feias, em que elas mordiam-se, arrancavam pelo, montavam-se uma à outra, andavam à volta uma da outra, e realmente elas estavam ambas a atacar-se, a Alice e a Titi. A Marota sempre esteve neutra perante tudo isto, nunca atacou nenhuma das duas. Como a Marota é de personalidade submissa, e como a Alice e a Marota já estavam juntas, a Alice tinha a posição dominante, a Marota sempre foi submissa, portanto não houve ali complicações rigorosamente nenhumas com a Marota. Ela sempre foi muito querida para ambas, tanto para a Alice como para a Titi, e nestes casos até é muito comum que os coelhos que já estavam juntos acabem por se montar na mesma e acabem até por a Alice acabar por montar bastante a Marota, ou até vice-versa, e pode haver brigas entre elas na mesma, mesmo em coelhos que já estavam juntos, e isso faz parte do ritual, porque acaba por ser uma nova dinâmica que está ali a acontecer. Já não vai ser mais um par, vai acabar por ser um trio, portanto todo o comportamento vai ser diferente perante elas, por isso é que é muito normal elas atacarem mesmo já estando juntas. Portanto, isso aconteceu comigo, e
Algo que eu fiz que até então não tinha feito era simplesmente deixar estar e não intervir. Obviamente, eu intervia em situações que via que estava realmente demasiado agressivo por medo que elas realmente magoassem, que elas acabassem por sangrar, porque já aconteceu anteriormente elas morderem-se e acabarem por sangrar. Então eu tinha receio disso e muito no início eu estava assim bem cautelosa nesse sentido, mas de facto o que realmente ajudou desta vez é o facto de eu não ter estado lá a intervir ou não intervir tão cedo, deixá-las realmente fazerem os seus rituais, elas brigarem, deixá-las morderem-se, deixá-las engalfinharem-se, arrancarem pelo, montarem-se, enfim. Eu deixei-as fazer isso tudo. Sinceramente, acho que isso foi o que ajudou mais a atravessar então esta fase do processo de bonding, esta primeira fase, porque o processo realmente tem várias fases e eu acho que a chave mesmo, aquilo que eu até então não tinha feito era simplesmente não intervir, porque eu intervia sempre, ou seja, elas nunca acabavam o seu ritual porque eu intervia sempre com medo que elas acabassem por se magoar, mas de facto elas têm que passar pelo ritual, ou seja, elas têm que lutar. Faz parte e elas simplesmente têm que o fazer e vai acontecer, principalmente em coelhos de personalidade dominante ou agressivos. Portanto, foi o meu caso e elas realmente lutaram bastante. Felizmente nenhuma se magoou assim seriamente, ou que eu tenha percebido. Eventualmente uma delas acabou por ceder. A forma de vocês perceberem que a coelha cedeu é quando ela não está a retaliar, ou seja, ela não está a lutar de volta. A Alice lutava com ela e ela simplesmente fugia ou andava às voltas e simplesmente parou de lutar, ficou mais quieta, mais no seu canto, mais estressada de certa forma, enquanto a Alice e a Marota estavam mais tranquilas, já comiam o feno, portanto já estava ali um momento em que se percebia que quem é que estava a dominar ali o espaço. Então foi aí que eu percebi que, calma lá, isto afinal está a avançar e fiquei extremamente contente. Portanto, logo no primeiro dia percebi que elas estavam a começar a ultrapassar certas barreiras e eu comecei o bonding foi logo de manhã, portanto fiquei o dia todo com elas a ver o que é que acontecia, se não acontecia nada de grave, se não estava ninguém a sangrar. Portanto, eu fui dormir na minha caminha a primeira noite e mesmo elas lutando, mesmo o bonding, mesmo sabendo que o bonding ainda não estava feito, obviamente, porque demora bastante tempo, eu senti-me confiante o suficiente para dormir na minha cama e não dormir lá com elas, porque no final do dia eu já tinha percebido que a Titi já estava a ceder, enquanto no início do dia, quando eu as pus a todas lá, elas lutavam bastante. Portanto, acho que realmente a chave é vocês não intervirem ou intervirem o menos possível para que elas possam terminar o seu ritual e as suas fases. Portanto, já no dia seguinte foi um bocado a mesma coisa, mas a Titi estava mais submissa e ela foi ficando cada vez mais submissa ao longo dos dias. Isto demorou-me cerca de 7 dias, se bem que eu acho que ao 5º dia elas já estavam bem, já podia considerar que estavam com o bonding finalizado. No entanto, eu quis esperar ainda mais uns dias para garantir que estava tudo bem e conforme os dias foram avançando, a Titi foi ficando cada vez mais à vontade, já não estava tão no seu canto, já não estava tão estressada. A Alice já começou a transmitir o seu carinho para a Titi. Primeiro foi a Marota, que começou por lamber a Titi, tirar até algumas remelas, foi mesmo muito querida para a Titi. Depois a Alice lambeu a Titi. Eventualmente a Titi começou a lamber tanto a Marota como a Alice e só é ultrapassada esta etapa também, porque faz parte dos rituais delas, lamber e transmitir o seu carinho de volta. Vocês só sabem que esta etapa está finalizada quando todas já se lamberam umas às outras, tanto a Alice à Titi como a Titi à Alice
e por aí fora. E essa etapa ficou finalizada e foi então que eu abri mais o espaço, fui aumentando o espaço, já fui adicionando uma caixa de necessidades, portanto vocês devem ter muito cuidado com as caixas de necessidades e com brinquedos, acessórios e assim, porque elas podem ficar mais territoriais quando têm esse tipo de objetos. Portanto, no início não devem ter nada disso, só mesmo uma toalha com bastante feno por cima, só isso para garantir que está tudo bem, que elas não vão ter motivos para ser territoriais ou mais motivos para ser territoriais. Portanto, ao longo do tempo, ao longo do bonding, foi então adicionando as caixas de cidades, etc. E eventualmente já no quinto, sexto ou até sétimo dia, aumentei o espaço todo, deixei-as livres no espaço todo à vontade e elas estavam ótimas, e foi aí então que eu percebi que o bonding estava finalizado, que elas estavam oficialmente juntas, e agora vai ser ainda a parte de metê-las no novo espaço. Portanto, é um espaço que todas reconhecem, todas já aqui estiveram, muito embora esteja diferente, com os cheiros novos, porque vai ter artigos novos e etc. Mas, de certa forma, é um espaço que todas reconhecem, portanto, ainda vou fazer o vídeo aqui do espacinho novo, com tudo montado, e vocês vão ver em primeira mão a reação delas ao espaço novo, como é que elas se comportam. Tenho a certeza que vão adorar. Eu estou muito feliz e muito entusiasmada por mostrar esse vídeo. E esta foi então a minha experiência com o bonding das minhas 3 meninas. Espero que vocês tenham gostado e que principalmente tenha sido útil. Deixem as vossas dúvidas aqui em baixo, porque eu vou tentar ajudar-vos a melhor forma possível. Se vocês estiverem também num processo de bonding, eu vou tentar dar-vos os conselhos também. Por isso, comentem aqui em baixo e deixem o vosso like. Espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que principalmente tenha sido útil. Não se esqueçam também de seguir nas páginas do Instagram, @sentiocaninhos e Power to Design, estão a passar aí na tela. Eu partilhei todo o processo de bonding pelas páginas do Instagram, portanto acompanhem por lá, que assim vocês vão sempre saber das novidades em primeira mão. Espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos nos próximos vídeos.